pergunto qual o motivo de o presidente Lula ele não ter agido com firmeza e nem sequer citar o grupo terrorista Hamas quando falou dos ataques. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos enviando ajuda militar para Israel. Está enviando aqui o melhor porta-aviões que ele tem, navio de guerra, munição, e cadê o Brasil nisso? Vamos lembrar que os soldados de Israel estiveram aqui no Brasil durante a tragédia de Brumadinho, senhor presidente. E eles vieram aqui para nos ajudar. Cadê o Brasil colaborando com a defesa dos israelenses nesse momento? Em 2019, militares de Israel foram enviados para ajudarem no combate aos incêndios da Amazônia. Em 2020, Israel enviou um avião até a Bolívia para retirar ali os israelenses e também os brasileiros, quando estávamos naquele momento difícil durante a pandemia. E o Brasil não pode se omitir diante dessa barbárie que está acontecendo, desses ataques, desse grupo terrorista. Um grupo totalmente terrorista, chamado Hamas, apoiado pela esquerda brasileira. Até esse babudinho, esse presidiário apoia. E isso é algo que o Brasil tem que repudiar. Israel está sendo agredido, mas a Palestina também está sendo agredida. As crianças que morreram em Israel também são as mesmas crianças que morrem na Palestina. É impossível que nós não possamos entender que o que acontece também hoje na Palestina, a determinação de suspender luz, gás, água, toda alimentação, todo tipo de estrutura para que 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza continuem vivendo, passa a ser também algo que tem que ser condenado. Dizer que a ultradireita aqui no Congresso brasileiro é tão cínica, sanguinária e opressora contra a ultradireita de Israel. O premier Benjamin Netanyahu tem uma postura completamente bélica e há muito tempo em relação ao povo palestino. Isso é preciso ser esclarecido, porque senão, ao invés de trabalhar pela paz, continuaremos trabalhando pelo acirramento da guerra e pelo sangue. É hoje o que fazem os discursos da ultradireita. Querem vingança, querem ver mais palestinos mortos por causa de um ataque a civis. Repito que o ataque a civis é injustificável, mas esses mesmos ataques vêm ocorrendo há décadas e décadas no território palestino. A Palestina teve tomada 70% do seu território. Quando o Estado de Israel se construiu, tinha um tamanho. Depois da Guerra de 6 Dias, ele anexou uma parte grande da faixa de Gaza, ele anexou uma parte grande do mundo árabe, se expandiu com a força de uma guerra. Mais do que isso, colocou os palestinos num verdadeiro caixote humano na faixa de Gaza. Ali vivem 2 milhões de pessoas que Israel controla a água, a luz, a fome, a morte e a tudo. E isso ocorre diariamente, com crianças palestinas que não têm o direito de ir à escola e assim por diante. Portanto, o que nós queremos é, de fato, a paz. Mas para que tenha paz é preciso ter respeito aos dois Estados, ao Estado de Israel, que foi criado em 1948, mas também ao Estado palestino que está sendo dilacerado. Todo ato de violência tem que ser condenado. Todo ato terrorista tem que ser condenado. Então, o ato praticado pelo Hamas tem que ser condenado. Como tem que ser condenado os atos de 8 de janeiro, atos terroristas contra o Estado brasileiro. Não há solução para os conflitos se não for por meio do diálogo. Ao invés de enviar armas para o conflito entre Israel e Palestina, os Estados Unidos deveriam enviar uma missão de paz. É o que o governo brasileiro propõe. Nós queremos a paz. A guerra não é a solução para a paz. A guerra gera violência, a guerra gera morte, e é preciso entender, além do que aconteceu agora, que é lamentável, há hoje uma tentativa de algumas nações de promoverem a guerra, e a guerra deve ser evitada. Eu acompanho a questão palestina desde 1997, na luta que fizemos pela libertação da Lâmia, uma mulher da Palestina que ficou presa política em Israel anos seguidos, sem ver os filhos, sem ver a família, incomunicável. Então, acompanhar essa questão impõe a todos nós que a gente consiga conhecer a história e por que as coisas chegaram a esse ponto. Nós sempre do PCdoB fizemos a defesa do Estado de Israel e a existência do Estado palestino. Nós sempre defendemos a existência dos dois Estados independentes. Isso está nas resoluções seguidas da ONU. A desocupação das faixas de Gaza e Cisjordânia por Israel sempre esteve nas resoluções da ONU. Sempre. Israel nunca ouviu. Nós denunciamos o Holocausto, nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu e temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina. O Hamas não representa o conjunto da população da Palestina. Mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino, nunca reconheceu Jerusalém Oriental como sua capital.
Nós precisamos olhar a história, as coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataque a civis? Não. Ninguém aqui apoia ataques que morram civis, sejam crianças, mulheres, homens, idosos, nenhum, mas nenhum deles, nem do Hamas e nem de Israel contra a Palestina. Hoje o que nós estamos vendo acontecer é a dizimação da população palestina. Estão dizimando a população palestina desde 1967. Um cárcere aberto, privado aberto, a céu aberto. Não tem água, não tem combustível. Em 2014 aqui eu denunciei que as mulheres estavam tendo filhos na rua, porque não conseguiam atravessar a fronteira para Jerusalém para ter os seus filhos no hospital. Esse cerceamento da população palestina, seus direitos fundamentais, vem desde 1967. Eu já fui a vários eventos na ONU por conta da questão palestina, fazendo a defesa dos dois estados, do Estado de Israel e do Estado palestino. As coisas chegam a esse ponto depois de terem sido avisados muitas vezes. O governo de Israel sabia dessa possibilidade e nada fez, ao contrário, piorou os ataques e o cerceamento ao povo palestino. Então é óbvio que nós precisamos condenar todos os ataques à população civil, venha de onde vier. Mas o que nós precisamos como parlamento brasileiro, é lutar pela paz. É nos posicionarmos contra todos os ataques terroristas de um grupo, ou terrorismo de Estado, como é o de Israel. Temos que ser contra todos os ataques que façam as pessoas civis perderem suas vidas. Condenar, sim, todos eles, com certeza. Mas aqui nós temos que nos posicionar pelo cessar-fogo, pela paz, pela garantia dos dois Estados e pelos direitos dos dois povos, que são irmãos, tanto o povo judeu como o povo palestino. E é dessa forma que a gente fala. Obrigado.